Seja muito bem-vindo ao episódio 2 da série Provérbios Explicado, o caminho do justo e do ímpio. Se você ainda não assistiu ao episódio anterior, recomendo que veja depois deste. Lá falamos sobre o valor da sabedoria, nos capítulos 1 a 9, onde aprendemos que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E hoje vamos dar um passo adiante nessa jornada, mergulhando nos capítulos 10 a 15, onde Salomão começa a revelar o contraste entre dois caminhos, o do justo e o do ímpio. Um é iluminado pela sabedoria divina, o outro é guiado pela insensatez humana. Mas antes de continuar, já aproveite para se inscrever no canal Deus e Eu, deixar o seu like e compartilhar este estudo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra e fortalecer esta comunidade de fé. A pergunta que abre este episódio é simples, mas profunda. Qual desses caminhos você tem seguido? Muitas vezes buscamos resultados rápidos e respostas imediatas, mas esquecemos que a verdadeira direção vem de um coração que anda com Deus. Se você deseja aprender como viver com sabedoria nas pequenas decisões e refletir a presença de Deus nas suas atitudes diárias, este episódio é para você. Agora sim, prepare o coração, porque o livro de Provérbios vai nos mostrar que sabedoria não é apenas conhecer, é viver segundo a vontade do Senhor. Vamos juntos descobrir o que significa caminhar pelo caminho da justiça e experimentar a paz que vem do temor de Deus. O capítulo 10 de Provérbios marca uma nova fase do livro. Aqui, Salomão deixa os discursos longos e passa a apresentar provérbios curtos, diretos e profundos, contrastando dois estilos de vida, o do justo e o do ímpio. Provérbios 10, versículo 3 diz: "O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra o desejo dos ímpios." A sabedoria se manifesta também na forma como falamos, porque quem tem o coração cheio da presença de Deus fala com amor, verdade e discernimento. Provérbios 10, versículo 22, traz uma das promessas mais conhecidas. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores com ela. A diferença entre a riqueza divina e a riqueza humana é clara. A bênção de Deus traz paz. A do mundo, muitas vezes, vem acompanhada de angústia. Viver como justo é depender de Deus em tudo, nas palavras, nas atitudes e nas decisões. E essa escolha, mesmo parecendo simples, muda completamente o destino de quem a faz. No capítulo 11, a sabedoria nos mostra que a justiça é o alicerce da verdadeira prosperidade. O justo vive com base em princípios eternos, não em recompensas momentâneas. Provérbios 11, versículo 5 ensina: "A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o perverso pela sua impiedade cairá." A justiça aqui não é mérito humano, é fruto de um coração alinhado com a vontade de Deus. O justo pode tropeçar, mas não cai sem esperança, porque o Senhor o sustenta. Já o ímpio pode parecer estável por um tempo, mas o seu caminho termina em destruição, porque foi construído sobre o engano. E há uma promessa poderosa em Provérbios 11, versículo 25. "A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será descedentado." A sabedoria ensina que a verdadeira prosperidade não está em acumular, mas em compartilhar. Quem vive para abençoar é constantemente renovado, porque quanto mais se entrega, mais Deus o enche da sua graça. Em cada versículo, Salomão deixa claro: a diferença entre o justo e o ímpio é profunda. Um busca agradar a Deus, o outro vive para si mesmo. E essa escolha define o caráter, o destino e o legado de cada um. Já o capítulo 12 de Provérbios continua revelando o contraste entre o justo e o ímpio, mas agora com um foco especial nas palavras e atitudes. Salomão nos mostra que a sabedoria não se manifesta apenas no que acreditamos, mas em como vivemos e falamos.
Provérbios 12, versículo 18 diz: Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Essas palavras são um lembrete poderoso de que o modo como nos expressamos pode curar ou ferir. Uma frase dita com amor pode restaurar um coração, mas uma palavra precipitada pode destruir relacionamentos e apagar a paz de um lar. Por isso, a sabedoria verdadeira não está apenas no que falamos, mas na intenção com que falamos. Salomão também destaca o valor da disciplina e da humildade. Provérbios 12, versículo 1, ensina: O que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Receber correção é sinal de maturidade espiritual. Deus usa conselhos, circunstâncias e até pessoas para nos ensinar o que precisamos mudar. Aqueles que aceitam a repreensão com humildade são moldados pela sabedoria, enquanto os que resistem permanecem presos aos próprios erros. Em Provérbios 12, versículo 14, encontramos outro princípio importante. Do fruto da boca o homem se farta de bem, e o que as mãos do homem fizerem, isso lhe será retribuído. Ou seja, aquilo que falamos e fazemos retorna para nós. A colheita é sempre proporcional à semente, e o justo, porque planta com fé e integridade, sempre verá os frutos da bondade de Deus florescerem. Esse capítulo também exalta o valor do trabalho honesto e da vida simples. Enquanto o ímpio busca atalhos e recompensas rápidas, o sábio entende que a verdadeira prosperidade está na constância, na fidelidade e na verdade. Provérbios 12, versículo 28, encerra com uma promessa que resume toda a mensagem. No caminho da justiça está a vida, e essa vereda não conduz à morte. O caminho da justiça é mais do que moralidade. É um estilo de vida guiado pela presença de Deus. Quem escolhe andar nele pode até enfrentar lutas, mas sempre encontrará paz, direção e vida plena em meio às dificuldades. Que o Espírito Santo nos ajude a viver com palavras que curam, atitudes que edificam e um coração humilde diante do Senhor. O capítulo 13 de Provérbios nos ensina um princípio eterno. Cada decisão é uma semente, e cada semente gera uma colheita. Quem vive com sabedoria planta para a vida. Quem despreza o conselho do Senhor, colhe consequências amargas. Provérbios 13, versículo 13 diz: O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A sabedoria começa no coração que respeita a palavra de Deus. Ela é o manual da vida. Quem a ignora anda sem direção, mas quem a honra vive debaixo da bênção do Senhor. Salomão nos lembra que obedecer não é perder liberdade, mas ganhar propósito e segurança. Em Provérbios 13, versículo 20, lemos um alerta importante. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. As pessoas com quem caminhamos influenciam nossos pensamentos, decisões e até nosso destino. Por isso, a sabedoria nos chama a escolher relacionamentos que nos aproximem de Deus, amizades que edificam, aconselham e fortalecem a fé. Esse capítulo também fala sobre o valor do esforço e da paciência. Provérbios 13, versículo 11, ensina: A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. A pressa é inimiga da sabedoria. Deus honra o trabalho constante, a fidelidade nas pequenas coisas e a confiança no tempo certo. Enquanto o mundo busca resultados imediatos, a sabedoria divina ensina a plantar com fé e colher com paciência. E há uma promessa de esperança em Provérbios 13, versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Todos nós enfrentamos momentos de espera, mas a palavra nos lembra: quem confia em Deus nunca espera em vão. O tempo de Deus não atrasa. Ele amadurece o coração e prepara o terreno para uma colheita maior.
A mensagem do capítulo 13 é clara. A vida é resultado das escolhas que fazemos. Quem anda com sabedoria planta fé, amor e verdade, e colhe paz, propósito e alegria. Mas quem anda no engano colhe confusão, tristeza e vazio. Que hoje o Espírito Santo nos ensine a semear com prudência, a esperar com fé e a colher com gratidão. O capítulo 14 de Provérbios é um retrato profundo da realidade humana. Salomão nos mostra que a diferença entre a sabedoria e a loucura não está apenas nas intenções, mas nas atitudes diárias. Enquanto o sábio constrói, o insensato destrói o que tem nas mãos, muitas vezes sem perceber. Provérbios 14, versículo 1 diz: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Aqui, mulher sábia representa toda pessoa que vive com discernimento e prudência. A sabedoria é uma força que edifica, sustenta relacionamentos, fortalece famílias, estabiliza o coração. Mas a insensatez, movida pelo orgulho e pela impulsividade, tem o poder de desfazer o que levou anos para ser construído. Salomão também fala sobre a importância da integridade. Provérbios 14, versículo 2, ensina: O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o perverso em seus caminhos o despreza. Andar em retidão é mais do que ser correto diante das pessoas. É viver de forma honesta diante de Deus. O temor do Senhor molda nossas escolhas quando ninguém está olhando. Ele é o freio da alma, que impede o erro e o impulso. Outro versículo marcante é Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nem tudo o que parece bom é justo. Quantas decisões parecem certas aos olhos humanos, mas afastam o coração de Deus. A sabedoria divina nos chama a discernir, a orar antes de agir e a pedir direção antes de decidir. Porque o erro mais perigoso não é o que se comete por ignorância, mas o que nasce da autoconfiança. E no versículo 27 encontramos uma promessa de segurança. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. A sabedoria protege, o temor do Senhor preserva, e a obediência nos mantém em segurança. Quem teme a Deus vive com equilíbrio, porque sabe que a vida, a paz e a direção fluem de um coração submisso à vontade divina. Em resumo, o capítulo 14 é um espelho da alma. Ele nos mostra que a sabedoria constrói, o orgulho destrói, e que todo caminho fora da presença de Deus termina em confusão. Mas aquele que busca o Senhor encontra refúgio, força e vida em abundância. O capítulo 15 de Provérbios nos mostra que a sabedoria não está apenas em falar bem, mas em saber quando e como falar. A língua é uma ferramenta poderosa, pode curar ou ferir, construir ou destruir, dependendo de quem a usa e do que há dentro do coração. Provérbios 15, versículo 1 diz: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse versículo resume o poder do autocontrole. Muitas vezes, uma palavra calma e guiada por Deus apaga incêndios que poderiam destruir relacionamentos inteiros. Mas a palavra impensada, nascida da ira e do orgulho, abre feridas que demoram a cicatrizar. A sabedoria nos ensina a escolher o silêncio quando é preciso e a mansidão quando somos provocados. Salomão também fala sobre o coração que agrada a Deus. Provérbios 15, versículo 3, ensina: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada escapa aos olhos de Deus, nem as palavras, nem as intenções. Por isso, o verdadeiro sábio busca pureza no coração antes de buscar eloquência nos lábios. Deus se agrada mais de um coração sincero do que de discursos bonitos. E o versículo 33 conclui com uma das verdades mais profundas do livro. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria.
e precedendo a honra vai a humildade. A humildade é o solo onde a sabedoria floresce. Quem reconhece sua dependência de Deus é constantemente ensinado pelo Espírito Santo. Enquanto o orgulhoso cai na própria confiança, o humilde cresce em graça e discernimento. O capítulo 15 encerra essa segunda parte de Provérbios, nos lembrando que as palavras e as atitudes revelam o tipo de sabedoria que habita em nós. A verdadeira sabedoria não busca vencer discussões, mas edificar corações. Ela não busca aplausos, mas comunhão com Deus. Que aprendamos a responder com brandura, a falar com amor e a viver com humildade diante do Senhor, porque é no silêncio da alma ensinável que o Espírito Santo revela os maiores segredos da sabedoria divina. Chegamos ao fim deste segundo episódio da série Provérbios Explicado. E o que aprendemos até aqui é um convite à prática da sabedoria divina. Entre os capítulos 10 e 15, Salomão nos mostrou que o verdadeiro contraste entre o justo e o ímpio não está nas aparências, mas no coração, nas palavras que falamos, nas atitudes que tomamos e na forma como reagimos às situações da vida. A sabedoria do justo é silenciosa, firme e cheia de propósito. Ela se manifesta na generosidade, na paciência, na disciplina e na confiança em Deus. Já a insensatez, movida pelo orgulho, busca recompensas rápidas e acaba se perdendo nos próprios caminhos. Provérbios nos ensina que cada palavra é uma semente, cada atitude é uma escolha e cada escolha constrói um destino. Quem anda com os sábios se torna sábio. Quem despreza a correção permanece cego, e o coração humilde, aquele que teme ao Senhor, é o que encontra vida, paz e entendimento. Porque a sabedoria não é apenas um conhecimento, é uma maneira de viver, de pensar e de amar conforme a vontade de Deus. Que esta reflexão nos desperte para examinar nossos próprios caminhos. Que aprendamos a escolher a palavra certa, o tempo certo e o coração certo diante de Deus. E que cada versículo estudado nesta série se transforme em prática, moldando nosso caráter à imagem de Cristo. Agora, vamos orar para que tudo o que ouvimos aqui se torne realidade em nossa vida, para que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da sabedoria que vem do alto. Senhor amado, nós te agradecemos pela tua palavra que ilumina o nosso entendimento e nos ensina o caminho da vida. Hoje, diante de ti, queremos colocar o nosso coração nas tuas mãos e pedir que o teu Espírito Santo nos ensine a viver com sabedoria. Em Provérbios 15, versículo 33, está escrito: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Pai, dá-nos um coração humilde, ensinável, disposto a ouvir tua voz e obedecer à tua direção. Livra-nos do orgulho que fecha o entendimento e da pressa que nos faz escolher sem discernimento. Também lembramos o que está em Tiago 3, versículo 17. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Que essa sabedoria seja derramada sobre nós, Senhor. Enche-nos de discernimento para falar com amor, agir com justiça e responder com mansidão, mesmo quando somos provados. Queremos viver de forma que nossas palavras tragam cura, nossas atitudes revelem integridade e nossas decisões manifestem o teu caráter. Ensina-nos a ser generosos, prudentes e fiéis, mesmo quando ninguém está vendo. E que a sabedoria do alto governe nossa mente, nosso lar, nosso trabalho e cada área da nossa vida. Deus transforma o nosso coração para que sejamos luz em meio às trevas e exemplo de fé em meio à confusão deste mundo. Faz-nos andar no caminho da justiça, firmes na tua presença, até que Cristo seja plenamente formado em nós. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Antes de encerrarmos este episódio, quero te fazer um desafio de fé.
Durante esta semana, antes de tomar qualquer decisão, ore e declare: Senhor, guia os meus passos e ensina-me a andar em sabedoria. Em Provérbios 3, versículo 6, está escrito: Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa é a promessa para todo aquele que escolhe viver pela sabedoria divina. Quando colocamos Deus no centro das nossas escolhas, o caminho que parecia confuso se torna claro. A justiça se firma, a paz se estabelece e a presença do Senhor guia cada passo. Não caminhe sozinho. Permita que o Espírito Santo direcione suas palavras, suas decisões e seus relacionamentos. E a cada manhã lembre-se, o justo vive pela fé, e a sabedoria se renova quando o coração permanece em reverência diante do Senhor. Declare nos comentários: eu escolho viver com sabedoria, falar com amor e caminhar na presença de Deus. Se este estudo e devocional falou ao seu coração, compartilhe com as pessoas que você ama para que cresçam juntos em sabedoria. Na próxima semana, continuaremos nossa jornada pela sabedoria divina com o episódio 3 da série Provérbios Explicado, a sabedoria que vem do alto, onde veremos como o temor do Senhor se manifesta na vida prática e transforma o modo como lidamos com as pessoas, o trabalho e os desafios diários. Nos vemos na próxima oração. Até lá, receba o meu abraço em Cristo e lembre-se sempre: a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Que Deus te conceda discernimento, serenidade e firmeza para trilhar o caminho do justo e que Ele te abençoe poderosamente.